Lula se reuniu ontem com a representante da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e reclamou das exigências feitas pelos europeus para um acordo com o Mercosul. A reportagem é de André Anelli. Lula disse que na relação entre parceiros estratégicos não deve existir desconfiança e sanções. A declaração foi feita por conta de um dispositivo incluído pelo Bloco Econômico Europeu no acordo com o Mercosul. Esse dispositivo cria obrigações ambientais ao Brasil, principalmente sobre controle do desmatamento. E, em caso de descumprimento, sanções são aplicadas. Na avaliação do governo brasileiro, o bloco europeu coloca entraves principalmente ao agronegócio brasileiro por motivos que não seriam apenas aqueles ligados ao meio ambiente. Foi diante da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que Lula fez as críticas a essas possíveis penalidades previstas. Expus à presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Ainda na manifestação, Lula disse também que a União Europeia aprovou leis com efeitos extraterritoriais que modificam o acordo entre os dois blocos. O presidente ainda reiterou o desejo de construir uma agenda bilateral positiva entre as partes. Para melhorar a relação com a União Europeia, ele garantiu que o Brasil está comprometido com a preservação ambiental. Ele citou a realização da Cúpula dos Países da Amazônia em agosto e a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em 2025. Diante de tudo que foi exposto, Ursula von der Leyen anunciou 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. A presidente da Comissão Europeia afirmou que o bloco aguarda a resposta do Mercosul ao que chamou de compromissos adicionais apresentados e que está disposta a ouvir as razões dos países sul-americanos. Ainda de acordo com a líder do bloco econômico, as negociações entre União Europeia e Mercosul devem continuar até o fim do ano, quando o acordo entre os dois blocos deve ser validado pelos membros. Diogo Schelp, o presidente Lula fala que a relação não deve ter desconfiança, ou não deve ser marcada por desconfiança. Existe realmente desconfiança e o Brasil deve ser resistente a essas exigências feitas pela União Europeia? Olha, Thiago, nesse ponto, a diplomacia brasileira, na voz aí de Lula, que leu esse comunicado, está absolutamente correta. Você não pode ter um acordo comercial, um acordo bilateral, que já preveja sanções por parte de uma das partes em relação à outra. No caso de descumprimento de medidas que são basicamente, não são compulsórias. Por exemplo, a adesão do Brasil às questões climáticas do Acordo de Paris são voluntárias, elas não são condicionantes. Então, no momento em que se apresenta aí uma carta adicional, esse side letter que foi apresentado pela União Europeia, fazendo esse tipo de exigência, estabelecendo, por exemplo, uma lista de produtos, todos do agronegócio, todos agropecuários, que poderiam ser sancionados, ou seja, deixar de serem importados pela União Europeia por parte de países da América do Sul, com base em determinações aí de eventuais descumprimentos, e isso é algo que, obviamente, vai ensejar aí uma necessidade de criação de um mecanismo para definir se é ou não, se houve ou não desmatamento naquele local de onde veio aquela carne, aquele boi. Enfim, isso é realmente algo que não se pode aceitar, até porque a verdadeira motivação para essa side letter é o protecionismo europeu. É claro que existe uma preocupação dos europeus com a questão ambiental, mas existe mais ainda uma pressão por parte de produtores europeus, principalmente franceses, para evitar e para bloquear exportações agrícolas da América do Sul. O Dávila, foi uma visita de prestígio, é preciso responsabilidade agora para administrar esses 100 milhões de reais para o Fundo Amazônia e o Brasil vai ter que dar satisfações também, certamente? Com certeza, Adriana, mas o mais importante é que esse acordo precisa ser concluído. O Brasil não tem nenhum grande acordo comercial assinado nos últimos 40 anos. Portanto, esse acordo é fundamental para o Brasil. Agora,
É óbvio que, por um lado, nós temos o protecionismo agrícola europeu, que evidentemente sempre procura uma brecha para criar problema para a agricultura brasileira, e nesse sentido a posição ontem do presidente é clara em relação a isso, mas existem outros temas de igual importância. Primeiro, o Brasil precisa começar a adotar indicadores claros, porque aí esvazia esse argumento ideológico. O Lula só fica falando, o Brasil participou da COP, o Brasil participou de encontros ambientais. Isso não significa nada, precisa ter um compromisso do Brasil, assim, vai ter desmatamento líquido zero até 2030. Está aqui o indicador mostrando se a gente está indo em direção a atingir a meta ou não. Por exemplo, rastreamento da exportação dos produtos brasileiros. Isso dá para fazer e é importante, porque não é só uma questão de comunidade europeia, é questão das empresas, dos bancos que financiam isso, do consumidor final, cada vez mais vai cobrar isso. E o Brasil está super preparado para isso, porque a maior parte disparada da exportação agrícola brasileira é da agricultura sustentável. Por isso, nós precisamos começar a mostrar que levamos a questão ambiental a sério e que essa questão ambiental é fundamental para atrair investimento, aumentar as exportações brasileiras e fazer o agronegócio se tornar ainda mais importante na balança comercial brasileira. Pois é, Berardo, qual o peso da questão ambiental nos acordos entre Mercosul e União Europeia? Tiago, os desavisados devem ter ficado emocionados em ouvir a presidente da União Europeia, ela se colocando ali tão preocupada com o meio ambiente brasileiro. Mas é interessante porque quando a gente olha para a Guiana Francesa, que é um território francês na América do Sul, eles não têm essa mesma preocupação. Aliás, quando houve aqui a concessão de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá, a empresa que ganhou foi uma empresa francesa que não estava nem aí para o meio ambiente, queria tirar petróleo ali da Amazônia e ganhar dinheiro. Então, esses discursos, 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia, olha, a gente precisa entender que a Amazônia brasileira é do Brasil. Essa história de ficar aceitando dinheiro da União Europeia. O Lula foi à China, fez um acordo com a China para monitoramento da Amazônia. Tem muitos elementos que me fazem ficar preocupados com a soberania brasileira. Coisas que as pessoas não estão prestando atenção, mas que devem ser responsabilidade do Brasil. Cuidar da Amazônia brasileira é nossa responsabilidade no melhor interesse do Brasil. E não ficar usando isso como um discurso para o Lula, que está aí buscando o seu Nobel da Paz, ficar assinando acordos e contratos que não são no melhor interesse da população brasileira. A gente vê no texto lido pelo Lula, nas declarações ali da representante da União Europeia, que estão jogando jogos diferentes. Há um pragmatismo enorme por parte da União Europeia e o Brasil tenta romantizar as coisas. Vamos sair perdendo.